Mulheres queridas, sejam bem-vindas ao Confraria de Mulheres de hoje, dessa semana. Eu estou muito feliz de poder estar aqui mais uma vez para compartilhar com vocês várias coisas. Nós vamos ter conselho profissional, nós vamos ter dicas e, como sempre, nós começamos a meditar na bendita Palavra de Deus, sempre nos inspirando em mulheres extraordinárias. A Palavra de Deus é repleta de mulheres extraordinárias que têm nos ensinado em todos os programas Confraria de Mulheres, e hoje não será diferente. Nós traremos para nos inspirar, para nos ensinar, um personagem bíblico muito relevante. Vamos falar sobre Maria? Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 1, e nós vamos ler a partir do verso 26. Lucas 1, 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: "Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você." Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim." Perguntou Maria ao anjo: "Como acontecerá isso se sou virgem?" O anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus." Respondeu Maria: "Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra." Então o anjo a deixou. O texto bíblico costuma ser bem direto. Ele é um relato, quase um documento, e muitas vezes ele não descreve detalhes. Mas eu gostaria de levar vocês a imaginarem comigo a situação dessa jovenzinha que, segundo os estudiosos, tinha entre 15 e 17 anos. Imagina comigo, ela já estava prometida em casamento a José. Interessante que Deus não levanta apenas Maria para essa missão, mas também José. Porque a linhagem de Davi vem por José. A profecia se cumpre em Jesus sendo um descendente de Davi, vindo da casa de Davi, o Messias, através da vida de José. É lindo isso, não é? E Maria, então, recebe essa árdua missão. Gente, vamos imaginar aquela situação. A menina conta para o noivo que está grávida e que o que nela foi gerado foi pelo poder de Deus. Será que José acreditou imediatamente? Será que José teve dúvidas? Acredito que sim, porque a palavra de Deus diz, no texto mais adiante, que José planejou deixá-la secretamente, não a querendo infamar. Ou seja, ele iria tomar a responsabilidade para si, como se ele tivesse tomado posse da esposa, né, antes do tempo, e a tivesse abandonado. Ele ia chamar para si a responsabilidade. Ele iria deixá-la secretamente para não a infamar. Mas o anjo do Senhor também aparece a José e diz a ele o plano de Deus, dizendo: "Não tema receber Maria por sua esposa, porque o que nela foi gerado foi pelo Espírito Santo." Mas eu queria chamar a atenção de vocês aqui para a coragem de Maria. Como ela confiou em Deus plenamente e disse sim ao plano de Deus. Imediatamente depois de receber a notícia do anjo e fazer ao anjo
as perguntas que ela queria, mas como isso vai acontecer? Se eu nunca estive com homem algum, se eu sou virgem, como é que eu vou ficar grávida? E o anjo, sem entrar em muitos detalhes, diz, olha, o poder do Altíssimo te envolverá e você vai ficar grávida. E como que ela responde isso? Ela diz assim, olha, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Olha isso. Nós não sabemos exatamente por que Deus escolheu Maria, por que Deus escolheu essa jovenzinha, mas certamente, na sua onisciência, Ele escolheu a melhor pessoa. Imediatamente, ela responde de uma maneira submissa. Submissa. Essa palavra, ela tomou uma conotação tão negativa, né? Submissa. Ela é sinônimo nos nossos dias de se tornar subserviente, de segunda categoria, sem personalidade, anulada, escravizada. É esse sentido, esse significado que muitas vezes tem a palavra submissa. Mas, segundo a palavra de Deus, quando a gente observa, quando o próprio povo de Deus é convocado, sujeitando-vos uns aos outros, submetendo-vos uns aos outros, fala muito de uma atitude de humildade, fala muito de uma atitude de respeito, fala muito de uma atitude de concordância. E não demanda, não disputa, não peleja, não desafio. Veja bem, eu não quero aqui fazer apologia a nenhum tipo de abuso de autoridade, nenhum tipo de autoritarismo, de abuso de nenhuma natureza. Nós estamos nos atendo aqui ao texto bíblico. E a gente vê Maria como esse exemplo de submissão, de acolhimento à vontade de Deus. Imagina a barra que ela enfrentou. Pouca idade, noiva com um rapaz que ainda não a tinha desposado. Aquela cidade, eles eram de Nazaré, gente. Nazaré até hoje é uma vila, é uma cidadezinha pequena. Todos têm notícia de tudo. Imagina naquela época, aquele vilarejo, vendo a barriga de Maria crescer e fazendo as contas. Imagina. O burburinho, diz que me disse, casou rápido demais. O que será que aconteceu? Naquela situação, ela poderia ser até apedrejada, porque ela já estava prometida, né, para José. Se José fala, esse filho não é meu, ela poderia ser apedrejada. Ia se caracterizar como adultério. Terrível, terrível. Mas ela não pensou nisso. Ela confiou e se submeteu. Ela acolheu ao propósito de Deus para a sua vida. E isso é lindo. E isso fala muito do coração e do fervor, da intimidade, da abnegação de Maria. E a gente? Será que nós estamos dispostas a acolher o propósito de Deus para nós? O dela foi dificílimo, gente. Parece algo muito glamuroso, né? Uau! Deus a escolheu para ser mãe, para gerar o filho dele no ventre e depois cuidar desse filho. Mas você já imaginou, gente, a dor de Maria, sem saber o destino de Jesus? Quando ela começou a ver ali os desdobramentos da cruz, do Calvário, ela estava ali assistindo tudo. A gente nunca vai saber, né? Exatamente o que passou pelo coração de Maria. Mas o fato é que ela estava disponível, ela estava disposta, ela corajosamente acolheu o propósito de Deus para ela. Ela disse sim, ela disse, eis aqui a serva do Senhor, que se faça comigo conforme a vontade dele. E muitas vezes nós brigamos com Deus. Nós demandamos com Deus, nós falamos, não, Deus não faz assim não, faz assado. A gente quer dar ordens para Deus, a gente quer que seja de outro jeito. Deus tem um propósito para a gente
foge desse propósito. Conhece alguém assim? Eu conheço. Pessoas que passaram a vida inteira fugindo do propósito de Deus para elas. Pessoas que resistiram ao propósito de Deus para elas. Isso nos faz lembrar de Jonas. Vocês lembram do profeta fujão? Deus dá uma ordem para Jonas, para que ele fosse para Nínive e anunciar a palavra de Deus, para que o povo em Nínive se arrependesse. E Jonas foge de Deus e vai para onde? Vai para Tarsis, vai para a direção contrária. Tudo se desenrola e ele enfrenta aquela tempestade e ele vai para o ventre do grande peixe, e ele é vomitado na praia e ele vai para Nínive de bico, obedecendo a Deus de bico. Mas a obediência dele redundou na salvação de Nínive. Ah, quantas vezes nós impedimos a bênção na nossa vida pela nossa obstinação. Deus te dá uma direção, Deus te dá um propósito, Deus te dá e você resiste, você fala não, você não quer. Gente, e o plano de Deus, ele não será frustrado. O propósito de Deus não será frustrado. Mas a gente consegue colher bastante dor onde nós não colheríamos se simplesmente obedecêssemos. Eu fico imaginando o povo atravessando o deserto. Deus prometeu. Deus iria levá-los para Canaã, mas quando chegaram ali e observaram a terra, duvidaram, não confiaram, duvidaram de Deus. Só Josué e Calebe continuaram crendo. Não, Deus prometeu. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Vamos, eia, vamos conquistar a terra. E o povo, não, nós seremos como gafanhotos aos olhos do povo da terra. Toda aquela geração morreu no deserto. Exceto Josué e Calebe. Eles viram, eles creram, confiaram e obedeceram. E por isso eles receberam a sua porção, a sua herança. Pare de resistir ao propósito de Deus para você. Pare de fugir daquilo que você sabe que Deus te vocacionou, que Deus te chamou, que Deus te entregou. Não adianta ficar dando voltas no deserto. Que você não precise parar no ventre do grande peixe. E hoje não estou me referindo a isso literalmente, mas muitas vezes a gente é revirado na vida como se estivéssemos no ventre de um grande peixe, para depois sermos vomitados pelas circunstâncias mais duras, mais difíceis. Que a gente aprenda com Maria a acolher o propósito de Deus, a acatar o propósito de Deus e a confiar que de tudo mais Ele vai cuidar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Fica firme aí, segue firme naquilo que o Senhor tem para você. Amém? Muito bem, vamos chamar para essa nossa conversa aqui o conselho profissional. É isso que acontece na Confraria de Mulheres. Sempre nós trazemos para você alguém capacitado, alguém dentro da sua área, para compartilhar com a gente o seu conhecimento. E hoje nós vamos ter a nossa querida Virgínia Pelles, sexóloga, uma mulher cristã, extremamente preparada. E tem uma pergunta para você, Virgínia querida. A pergunta de hoje é: como a mulher pode conhecer o seu próprio corpo de forma saudável e correta? Conta pra gente, Virgínia. Vamos lá. Como a mulher pode conhecer seu próprio corpo de forma saudável e correta? Ela não só pode, como todas nós mulheres devemos conhecer o nosso corpo. Primeira coisa para se conhecer é se olhar. É, isso mesmo, se olhar. Pegar um espelhinho, olhar a vulva. Afinal, ela é sua colega, ela tá aí, ela deve ser sua melhor amiga, ela é responsável por uma grande parte do prazer na sua vida. E ela devia ser igual ao nariz, você tipo assim, olhar um monte e saber, olha, a minha é parecida com aquela. E muitas mulheres não conhecem, não gostam, não acham feia, acham a bichinha meio, pelancuda e uma série de fatores. E que a gente precisa de entender, se aceitar, se amar e reconhecer as qualidades e
pode até reconhecer os defeitos, mas são características próprias dela. É igual o nariz, cada um tem o seu, não tem igual. Elas são diferentes, isso mesmo, elas são diferentes. Então a gente precisa de entender isso, o odor, o cheiro, o aspecto, são totalmente diferentes. E a gente vai se conhecer como? Se olhando, é o primeiro passo. Entender, conhecer o tamanho do seu clitóris, conhecer o formato da sua vulva, entender como que funciona, porque o prazer, ele é maravilhoso. E a gente só vai conseguir obter conhecendo. Quem tem o clitóris um pouquinho mais avantajado vai ter uma facilidade maior para ter o prazer. Quem tem o clitóris um pouquinho reduzido vai ter uma dificuldade a mais. E aí ela precisa de investir mais tempo, ela precisa se dedicar mais. Outra coisa que a gente precisa de entender, nós mulheres levamos um tempo maior para a gente entrar no processo de excitação na hora da relação sexual, assim como a gente também precisa de uma quantidade de sangue maior. Então, o tempo nosso é umas 3 vezes maior do que os dos meninos. Essa quantidade de sangue também é umas 10 vezes maior, por aí, de uma 8 a 10 vezes maior. E a gente precisa, de fato, de mais tempo. Então, para a gente entrar nesse processo, né, do desejo, de excitação, né, da gente sentir o desejo, muitas vezes é o que as mulheres não conhecem. E a gente precisa desse tempo. Então, tem que avisar o maridão aí, né, vamos brincar um pouquinho mais, vamos ficar beija ali, beija aqui. Não é preliminar não, tá, meninas? Preliminar é bom dia, como é que você vai, meu amor? Essa é a preliminar. Essa parte que a gente já tem contato com o órgão genital, isso já é sexo, né? Algumas pessoas conhecem como sexo oral e uma série de coisas, mas isso já é o sexo em si. Isso não é preliminar, né? A partir do momento que a gente tá despida ou que a gente tá expondo e tendo contato ou que o outro tá tendo contato no nosso órgão genital, a gente já passou por um contato íntimo, né? Então a gente já começou. Então a gente precisa se descobrir. E é muito legal a gente se descobrir e se permitir dentro da vida a dois, né? É permitir ser tocada, é permitir ser cheirada, é permitir a se tocar ali junto com ele, aquele momento de troca, descobrir, amor, eu gosto assim, para baixo para cima, para um lado e para o outro, e se descobrindo, porque não existe uma receita de bolo dentro da sexualidade. Essa questão da comida é muito semelhante à da sexualidade. Cada um vai ter uma mão, vai ter uma habilidade para fazer uma massa de bolo diferente, né? Para fazer uma massa de pastel diferente. E na sexualidade vai a mesma coisa, vai no mesmo ritmo. Às vezes a gente vai ter uma habilidade de sentir prazer de uma forma que a colega ou que uma conhecida não vai ter. A amiga vai falar, eu gostei disso. Nem sempre você vai gostar da mesma coisa. E você só vai descobrir aquilo que de fato você gosta se permitindo ser tocada, tocando o seu marido, descobrindo zonas erógenas. Zonas erógenas são áreas que a gente sente excitação, atrás da orelha, no pescoço, o mamilo, o umbigo, atrás do joelho, no bíceps. São tantas áreas inexploradas muitas vezes, porque a gente simplesmente não se permite, a gente não se propõe a sentir esse prazer da vida a dois. A gente não prioriza. Essa é a verdade. Então se prioriza, se olha, se ama, se descubra. Esse momento, ele vale ouro. Muito obrigada, Virgínia. Obrigada mesmo pela sua aula, pela sua instrução. Nós abençoamos você em nome de Jesus e te agradecemos porque você tem compartilhado conosco o seu conhecimento. Obrigada de verdade. Agora, vamos para a dica do dia. Vamos conferir o que tem para hoje? E aí, lindezas, tudo bem com vocês? Pois é, estamos de volta aqui para as nossas dicas. Dicas entre a gente, dicas de menina para menina, de mulher para mulher. Muito bem, nós sempre começamos com uma dica de livro e hoje eu tenho uma super dica para você que gosta de estudar a Bíblia. Gente, cá entre nós, estudar a Bíblia é questão de sobrevivência. Como é que nós discernimos entre a mentira e a verdade? Estudando a palavra de Deus. E hoje, graças a Deus, nós temos ótimos comentários da Bíblia, nós temos chaves bíblicas, e nós temos livros como esse maravilhoso do Timothy Keller, o livro de Romanos 1 a 7 para você. Então, o Timothy Keller está com uma série de livros que nos auxiliam na leitura da Bíblia. É importante a gente saber o que a gente está lendo, porque muitas vezes a gente lê a Bíblia e sem entender o contexto,
sem entender em que época que aquele livro, aquela carta foi escrito, por quem foi escrito, qual era o contexto cultural da época, o que estava acontecendo politicamente na época. Então é importante nós entendermos, não apenas lermos, mas compreendermos o contexto, entendermos em que circunstância aquele livro, aquela carta foi escrito. Isso nos dá um discernimento mais claro e evita equívocos na exegese do texto, ou seja, na interpretação do texto. A Bíblia não pode ser um livro interpretado a bel prazer. Por isso nós precisamos compreender o que estamos lendo. E o Timothy Keller tem essa ferramenta. Ele fez isso com vários livros, fez com o livro de Juízes, maravilhoso. Mas eu estou indicando para vocês o que eu estou estudando agora. Tem de Gálatas. E no caso aqui, ele primeiro faz de Romanos 1 a 7, Romanos 1 a 7 para você. E também tem o restante de Romanos, né, de 8 a 16. Então, é uma leitura rica, dinâmica, que te dá uma outra perspectiva bíblica, amplia o seu conhecimento, abre os seus olhos. Então, se você deseja estudar a Bíblia, compreender a Bíblia e receber da parte de Deus através dessa leitura, está aqui a minha indicação. Timothy Keller, este livro é para você estudar e desembrulhar o presente inestimável de Deus, para você meditar na palavra de Deus dia a dia, para você ensinar a Bíblia e ser equipado para liderar. Este livro é Romanos 1 a 7 para você, ok? Tá aí, é da editora Vida Nova e o autor é o querido, precioso Timothy Keller. Fica aqui a minha dica de livro para você. E agora, a minha dica para você é de saúde. Exatamente. Nós, entre tantas dicas práticas de organização, de maquiagem, de moda que vai rolar por aqui, vai rolar até receita, nós também temos dicas de bem viver. Pense comigo num fator. Se você tem um carro muito lindo na sua garagem, ele pode ser um carro de última geração, com não sei quantos cavalos de potência, um carro lindo, com a cor dos seus sonhos, com acabamento perfeito interno, o carro que você sempre sonhou. Sem combustível ele anda? Não, não anda. E esse carro, ele precisa também de passar por revisão, ele precisa de ter o combustível adequado, ele precisa de ter uma série de cuidados sobre ele. De vez em quando você precisa trocar os pneus, se você usa muito esse carro. De tempos em tempos, os pneus vão ficando careca e precisam de ser trocados. E se esse carro custou caro, quanto mais caro ele custou, mais cuidado você vai ter com a manutenção desse carro, né? Então você não vai deixar o motor travar, o motor enguiçar por falta de cuidado. Você de tempos em tempos leva o carro, esse carro lindo que você tem, para revisão. Não é assim? Mas infelizmente, quando a gente lida com a saúde da mulher, a gente não se cuida da mesma forma. Quantas vezes nós adiamos aquela mamografia anual que a gente precisa fazer para ver se está tudo bem? Também adiamos o Papa Nicolau, que é aquele exame para saber se está tudo bem com o nosso útero. A gente adia aqueles exames de triglicérides, de colesterol, para ver como é que está a glândula tireoide. A gente não mede o açúcar no sangue, a gente vai levando a vida de qualquer jeito. E a gente tem nas mãos a máquina mais fantástica e poderosa, que é o corpo humano. E quando ela quebra, muitas vezes não tem peça de reposição. Então eu quero chamar a sua atenção. Nós acabamos de passar pelo Outubro Rosa e se fala muito no mês de outubro sobre o preventivo do câncer de mama. Mas nós precisamos de cuidar da nossa máquina todos os meses do ano. Então vamos lá, vamos fazer aquele exame que a gente não faz há muito tempo. Vamos refazer os nossos exames e saber como é que a máquina está funcionando. Vamos colocar um combustível bom para dentro. Não é para sair comendo qualquer coisa, gente. Porque você não trata o seu carro assim. Então, como é que você trata o seu corpo assim? O carro, você pode comprar outro. A vida, não. Então, eu quero deixar aqui essa dica de bem-estar e bem viver. Cuide da sua saúde. Faça os seus exames anualmente ou a cada 6 meses para fazer um check-up geral. E reavalie
O que você está colocando para dentro dos olhos, para dentro dos ouvidos, para dentro do seu corpo. Cuide-se, que a vida a gente só tem uma e devemos ser bons mordomos daquilo que Deus nos confiou. Muito bem, pessoal, e aqui a gente se despede. Foi um tempo gostoso com vocês, onde nós aprendemos na Palavra de Deus, com a nossa querida Virgínia, e também eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu espero que vocês estejam gostando de tudo aquilo que a gente está compartilhando e que isso esteja gerando frutos na sua vida prática. Amém? E a gente se encontra, se Deus quiser, na próxima Confraria de Mulheres. Até lá! Até lá! Menina!